Pessoal do canal, venho trazer informações sobre os salários, pensões, apoios sociais e não só o que muda no próximo ano e qual o impacto no bolso dos portugueses para o ano de 2025, né? É uma informação muito importante. Antes de mais nada, eu peço que se inscreva no nosso canal, curta e acompanhe. E vamos lá. 2025 traz algumas novidades com impacto direto nos rendimentos das famílias portuguesas. Nos salários aos impostos, saiba tudo o que muda ou não a partir do 1º de janeiro. O salário mínimo nacional sobe para 870 euros. O salário mínimo nacional vai aumentar de 820 para 870 euros, representando um acréscimo de 50 euros mensais. Essa medida surge no âmbito de um acordo entre o governo com os parceiros sociais, com o objetivo de alcançar os 1.020 euros até 2028. A decisão foi anunciada pelo ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro. O ministro da Presidência sublinhou que este aumento é justo e importante, destacando que a subida é significativa superior ao que estava inicialmente previsto para 2025. Antes da entrada em funções do atual governo, Antônio Leitão Amaro detalhou ainda que, em 2025, os trabalhadores que recebem o salário mínimo terão um acréscimo de 210 euros anuais. O decreto-lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 2025. Vamos ver na sequência. Na Madeira. A Madeira é uma região autônoma, né? É uma região autônoma desde 1936. É uma região autônoma da República Portuguesa. Possui órgãos de governo, como a Assembleia Legislativa da Madeira e o governo regional. Sendo assim, tem as leis próprias, né? Ou seja, o salário mínimo vai ser regional. Então, na Madeira, o governo regional vai fixar o salário mínimo regional em 915 euros em 2025, mais 65 euros do que o valor atualmente em vigor, sublinhando que se trata do maior aumento ao nível do país. Em 2025, os trabalhadores madeirenses passam a receber mais de 65 euros, preconizando a região o maior aumento salarial do país, acima dos 870 euros do salário mínimo nacional e dos 903,50 cêntimos previstos para os Açores. Refere a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude. Função pública com aumento de 56 e 58 euros, revisão das carreiras e não só. Com o novo acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública para 2025 e 2028, o governo compromete-se a implementar uma série de medidas para a valorização da base remuneratória e a revisão das carreiras dos trabalhadores do setor público. Entre as principais iniciativas, destaca-se a valorização da tabela remuneratória única, o TRU, que prevê aumentos anuais nos próximos 4 anos, com um mínimo de 234,20 cêntimos euros durante a legislatura. Na valorização será alinhada com os aumentos da remuneração mínima mensal garantida, o RMMG, com aumentos de 56,58 euros em 2025 e 2026 e 60,52 euros em 2027 e 2028. Além disso, o governo compromete-se a rever o regime de ajudas de custo e transporte com aumento de 5% a partir de janeiro de 2025 e a iniciar o processo de reavaliação, reestruturação e valorização das carreiras gerais a partir de 2027. A negociação para a revisão das carreiras ainda não revistas terá início em 2024 e final de 2026.
O Executivo também estabelecerá 2 reuniões anuais com as estruturas sindicais para monitorizar o processo de negociação coletiva. O acordo contempla ainda um acelerador de carreiras e a recuperação do tempo de serviço, com avaliação dos impactos do decreto-lei que regulam o modelo de recuperação e aceleração das carreiras. Aqui está mostrando, né, os valores aqui, pensão, crescimento do PIB, né, inferior a 2%, de 2% a 3%, superior a 3%. Aqui mostra até 2 IAs de R$ 1.045 em 2025. Né? Aí superior a 2 até R$ 6 a mais de 1.045 e até 3.135 em 2025. E superior a 6 até 12 IAs, mais de 3.135 euros até 6.275 3.135 euros até 6.270 euros em 2025. Recorde-se que em outubro o governo aprovou também uma medida que vai permitir que as pensões da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, o CGA, passem a ser atualizadas logo no ano seguinte ao da sua atribuição. Dessa forma, todas as pessoas que passaram a situação de reformado ou pensionista no ano de 2024 já vão ter direito a uma atualização na sua pensão em 2025. Que algumas prestações pagas pela Segurança Social sofram aumentos ou alterem certas condições perante a subida do IAS em 2025. Eis os destaques: abono de família, subsídio social parental pode ir de 64% do IAS a 80% do IAS, ou seja, passa de no mínimo de R$ 325,93 para R$ 334,04 e o valor máximo de R$ 407,41 para R$ 418. O subsídio de doença, que assegura um valor diário mínimo a quem não pode trabalhar por motivos de saúde, atualmente fixado em R$ 5,09 por dia, deverá subir para R$ 5,23 em 2025. O subsídio por morte, valor limite, sobe de R$ 1.527,78 para R$ 1.567,05 em 3 IAs. O subsídio social por risco clínico durante a gravidez, o subsídio social por interrupção de gravidez e subsídio social por riscos específicos passa de R$ 13,58 ao dia para R$ 13,93, 80% de 1/30 do IAS. Atualmente, vão também existir mudanças no rendimento social de inserção e na prestação social à inclusão, pois o IAS serve de referência para determinados cálculos e condições de acesso. Outro caso em que o IAS em 2025 pode ter um ligeiro impacto é se estiver a receber o subsídio de apoio ao cuidador informal principal. Isso porque o valor do apoio é igual à diferença entre a soma dos rendimentos do cuidador informal principal e o valor de referência do subsídio 1 IAS. Pedir faturas se muitas delas ficarem por validar. Saber aproveitar regimes fiscais fiscais mais favoráveis, como o IRS jovem, por exemplo, será igualmente fundamental. Tal como é fundamental simular diversos cenários quando o contribuinte apresentar sua declaração de IRS. Entre abril e junho de 2026, apresentará a declaração referente a 2025. Então, o que muda? O Parlamento aprovou, a 22 de novembro, a atualização dos escalões do IRS. Com base nessa atualização, o limite do primeiro escalão de rendimento coletável
sobre o qual incide uma taxa de 13%, avança de 7.703 para 8.059 euros, enquanto o escalão seguinte passa a abranger o rendimento entre 8.059 e 12.160 euros. Os limites máximos de todos os escalões seguintes são aumentados à mesma taxa, com o mais elevado, o nono, a avançar dos atuais 80.000 euros de rendimento, coletáveis para 83.696 euros. Na proposta da OE 2025, que remeteu ao Parlamento, o governo optou por manter as taxas que incidem sobre os 9 escalões do IRS, que tinha já sido alvo de mudança até o 6º escalão, na lei aprovada em junho pelo Parlamento com base numa proposta do PS, e não na que tinha sido remetida pelo governo defendida. O IRS vai ser alvo de várias alterações, que terão impacto no imposto de cada contribuinte terá a pagar sobre os rendimentos auferidos ao longo do próximo ano, havendo por isso necessidade de as percutir na retenção na fonte, que trabalhadores dependentes e pensionistas efetuam mensalmente. Entre essas alterações estão a subida do mínimo de existência, garantindo a continuação de isenção de tributação das pessoas que recebem o salário mínimo nacional, ou atualização dos limites dos escalões de rendimento coletável em 4,6%. Por seu lado, após vários anos de congelamento, a dedução específica de ser de novo atualizada, avançando em 2025 para os 4.462,15, após um primeiro aumento em 2024. O próximo ano trará também uma reformulação e alargamento do IRS Jovem, regime que passa a ser aplicado por 10 anos, contra os atuais 5, a todos os jovens até aos 35 anos de idade, sendo relevante a idade que tem no final do ano, a que os rendimentos dizem respeito, independentemente da situação acadêmica. O valor limite do rendimento que beneficia do mecanismo de isenção previsto no IRS Jovem também é reforçado face ao modelo atualmente em vigor. Em 2025, e no âmbito de várias alterações ao IRS aprovadas no verão, mas que têm impacto a partir do próximo ano, haverá ainda um primeiro reforço da dedução com a renda da casa. Atualmente, os inquilinos podem abater ao seu IRS em 15% com a renda da casa até o limite de 600 euros, mas este teto vai subir para 800 euros, prevendo-se que 50% deste aumento ocorra em 2025, 25%, em 2026 e 25% no ano seguinte. E no IRS Jovem, o novo modelo do IRS Jovem entra em vigor a partir de janeiro. Vai sofrer alterações tanto no prazo desse benefício, nas taxas máximas, como nas condições de acesso. Dito isto, o IRS Jovem passa a ser um regime que isenta do pagamento de imposto uma parte dos rendimentos da categoria A e B dos sujeitos passivos não dependentes durante os primeiros 10 anos de trabalho, seguidos ou interpolados até os 35 anos. O novo modelo tem os seguintes limites de isenção. No primeiro ano, os jovens trabalhadores beneficiam de 100% da isenção. Entre o segundo e o quarto ano, a isenção incide sobre 75% do rendimento. No quinto, sexto e sétimo ano, a isenção baixa para 50% do rendimento. E no oitavo ao 10º ano, a isenção fixa-se em 25% do rendimento.
ao contrário do que acontecia, todos os jovens, independente do grau de conclusão do ciclo de estudos, podem beneficiar deste modelo de isenção. No entanto, o limite do rendimento abrangido por este regime é de 55 indexantes de apoios sociais. O IAS em 2025 corresponde a R$ 525,50, ou seja, R$ 28.902,50 coletáveis anuais. Este novo limite sofre um aumento face a 2024, em que no primeiro ano era de 50 IAS, descendo aos anos seguintes. Além disso, é criado um regime transitório que estabelece que os jovens que se enquadrem nessa isenção no ano subsequente ao número de anos que obtenham rendimentos por conta de outrem ou de trabalho independente, não se considerando para este efeito os anos que tenham sido considerados como dependentes. Contudo, caso existam períodos onde não aufiram rendimentos o período de isenção, é suspenso. Este é retomado quando voltar a obter o rendimento, até perfazer um total de 10 anos de isenção, até os 35 anos de idade. Para nos ajudar a perceber as mudanças, falamos com a Magda Canas, especialista em assuntos jurídicos e fiscais da DECO Protesc. O IRS Jovem ficará marcado por diversas novidades, entre as quais destacamos a isenção do IRS para jovens com rendimento até 55 vezes o indexante dos apoios sociais IAS, ou seja, até 28.000 euros que sejam auferidos em regime de trabalho dependente ou independente, bem como benefício para todos os jovens até aos 35 anos, independente do ciclo de que os estudos que tenham concluído, ou seja, é alargado para 10 anos. Também as percentagens de benefícios serão mais amplas, 100% no primeiro ano de atividade profissional, 75% entre os segundo e o quarto anos, 50% entre o quinto e os sétimos anos, e 25% entre o oitavo e o 10º anos de atividade profissional, referiu a especialista. Questionada sobre a medida é adequada ao seu propósito ou poderia ter ido mais longe, Magda Canas indicou que foi objeto de intensa discussão. De acordo com os dados financeiros que são públicos, à presente data a proposta aprovada foi a melhor proposta possível. Caso as partes não tivessem chegado ao acordo, o provável é que os jovens abrangidos continuassem com um regime que, embora favorável, era claramente mais penalizador do que vai ser. Convém, contudo, não esquecer que a medida IRS jovem não deve ser observada de forma isolada e não poder beneficiar o IRS jovem que um jovem decide permanecer em Portugal. Estímulos à compra e arrendamento de casa, dos quais exemplos as isenções de sede ISMT e a garantia do Estado, reforço das medidas de apoio parentalidade, uma lei laboral ajustada ao momento presente, entre outros aspectos no seu conjunto, é que poderão fazer o jovem repensar o seu futuro e resolver ficar junto dos seus. A DECO Proteste convida os jovens que precisam de casa a visitarem o simulador disponível em www.querocasa.pt, que permitirá a quem procura a primeira habitação saber se é elegível para as medidas de apoio, indicou a especialista. A qualquer momento é possível dar indicação à entidade empregadora de que pretende beneficiar do IRS Jovem, uma vez que a lei oferece a possibilidade de optar pela aplicação imediata da taxa de retenção ajustada. Nesse caso, a taxa de retenção só é aplicada à parte dos rendimentos que não esteja isenta. Não existe uma forma obrigatória de fazer essa comunicação,
mas a DECO Proteste aconselha que se faça documento escrito devidamente acompanhado do comprovativo de conclusão do ciclo de estudos, frisou. Se não comunicar à entidade patronal a intenção de aderir ao IRS Jovem, mas pretende usufruir da isenção em relação aos rendimentos ao preencher a declaração do IRS referente aos rendimentos obtidos no ano anterior, pode declarar, mas nesse caso não sentirá o alívio imediato da carteira, concluiu. Recibos verdes. O que vai mudar? A taxa de retenção na fonte do IRS dos trabalhadores independentes vai baixar de 25% para 23% em 2025 e os pagamentos por conta vão também recuar. Ao contrário do que sucede aos trabalhadores por conta de outrem, e em quem tem a retenção na fonte é ajustada ao valor da remuneração ao perfil familiar. No caso dos trabalhadores independentes, a taxa de retenção não varia independente do valor do recibo que esteja a ser emitido, ou da existência de dependentes ou de um ou dois titulares, nos casais e uniões de facto. Para a grande maioria dos trabalhadores independentes, essa taxa estava até agora fixada em 25%, recuando em 2 pontos percentuais a partir do próximo ano, segundo prevê o OE 2025. De referir que os trabalhadores independentes apenas estão obrigados a fazer a retenção na fonte quando seu rendimento tem atingido no ano anterior um determinado patamar de valor, ou quando no ano em que o curso ultrapassa esse valor. Em 2023, esse patamar é de R$ 13.500, subindo para R$ 14.500 em 2024 e para R$ 15.000 em 2025. Por outro lado, a OEA 2025 reduz também os pagamentos por conta, que em vez dos atuais 75,5%, passam a corresponder a 65% de um montante calculado, com base numa forma que tem em conta os rendimentos do antepenúltimo ano. Por ano, os trabalhadores independentes como médicos, arquitetos, economistas, advogados, entre muitas outras profissões, efetuam 3 pagamentos por conta nos meses de julho, setembro e dezembro. É isso, pessoal. Se gostaram do tema, se inscreva em nosso canal, apoiem o nosso canal, curtam principalmente os nossos vídeos, que trarão mais informações sobre o mercado financeiro, sobre a teoria das bandeiras, sobre viagens, sobre dupla residência, dupla nacionalidade, entre outros. Um abraço a todos, fiquem com Deus.